Hoje, segunda-feira, mais um dia de Café em Conexão. E hoje, de forma especial, nós fazemos o nosso programa do Café em Conexão às segundas-feiras, às 14 horas. E hoje, em função do evento que nós fizemos aqui da Masterclass, nesses 2 dias, domingo e hoje, nós mudamos um pouquinho o horário. E então estamos começando de uma forma diferente, fora do horário padrão, mas não quis deixar de estar aqui com vocês para, inclusive, começar uma conversa que eu vou fazer essa semana e a próxima, de um caminho aqui que eu estou seguindo, atendendo uma demanda já bem antiga aqui para mim, né, aqui no Instituto, que é falar das questões do masculino e feminino, do feminino e do masculino, nesse encontro das pessoas nas diferentes áreas profissionais, sociais, nos relacionamentos amorosos e nas relações com os projetos, com os aspectos da vida. Nós fizemos, já por conta dessa demanda, em 2019, eu fiz aqui um workshop trabalhando as forças do Yin e do Yang dentro de nós, mas uma conexão do Yang e do Yin com a nossa transgeracionalidade. Foi um evento ao vivo na época, né? E trabalhamos com algumas constelações de estrutura e fizemos também alguns trabalhos pessoais. Na verdade, a gente conseguiu fazer 3 estruturas de constelação e conseguimos trabalhar, né, nos dias com a questão de todas as pessoas que assim quiseram, né? Houve espaço para todas que tinham o desejo de trabalhar alguma questão pessoal sobre o tema pudessem fazer. Assim a gente caminhou. De lá para cá, eu venho elaborando diferentes formas sobre esse tema, trazendo alguns materiais que eu já vinha separado e que também estava conversando com alguns dos nossos professores. Esse é um tema que é interessante para muitas pessoas, mas também é um tema mais difícil, nem complexo. Ele tem as suas peculiaridades e são temas que mexem muito com cada um de nós, nas ligações com a nossa forma de pensar, sentir, agir, com as relações com os nossos pais, com as nossas lealdades sistêmicas. Então tem vários pontos e como eu me lembro de, por exemplo, uma fala do Carlos Parrelada dizendo que é assim, cada aspecto que você coloca a mais nessas questões das nossas ligações com a nossa família original, com a formação da nossa nova família, com a vontade de estabelecer vínculos, né? Cada elemento que você coloca vai tornando a coisa mais complexa, no sentido de que aí tem mais uma coisa para olhar, mais uma coisa para mexer, mais uma coisa para ser conduzida e resolvida de alguma maneira. E eu fui, dentro daquilo que eu observo, que já era esse desejo antigo de algumas coisas que eu fiz ao longo desses anos, também com grupos de homens, e também vendo um pouco dos anseios, também das diferentes ideias com movimentos que não tem uma relação direta a gênero, mas tem uma relação direta a formas de estar na vida. Enfim, essa é uma grande
um grande tema com o qual eu tenho bastante interesse de pesquisar e de trabalhar, e eu resolvi que o mês de novembro seria, a gente resolveu aqui internamente, mais ou menos no mês de abril desse ano de 2021, que dentro da nossa programação, novembro seria uma boa época, mais ou menos por agora, metade de novembro em diante, até porque a gente fez todo esse programa das Masterclass, e agora a gente fez a última deste ano, né, aqui no Instituto, que foi esse final de semana, e temos aí um espaço até a chegada da nova Masterclass com a Christine S., com a doutora Agoni-Bach, está na minha cabeça, porque acabamos de fazer isso hoje, né, na verdade. E então, por conta disso, eu resolvi fazer essa live hoje e a live na semana que vem, falando um pouco do tema e até buscando interação com quem queira participar, falando daquilo que de repente possa ser importante para cada um, dentro dessa ideia de trabalhar os relacionamentos entre masculino e feminino, entre homens e mulheres, para um encontro de mais fluidez nas diferentes relações. Relação amorosa é um tema muito assim procurado e intenso nos trabalhos individuais, mas também tem as relações sociais, relações familiares e as relações profissionais. Vamos falar de 4 grandes temas. E outras possibilidades, como tantas outras que vêm na minha cabeça, enfim. E outras que eu tenho recebido como sugestão, como demanda, e que, de repente, outras demandas virão. Eu estou estruturando o trabalho através de, eu imagino fazer um workshop, assim que terminar todo essa compreensão com essa nova fala, nesses 2 dias, o dia de hoje e o dia da semana que vem, na segunda-feira que vem, 14 horas, aí o café volta para o seu horário normal. E durante essa semana eu vou colocando aqui no Instagram uma lembrança aberta aqui para quem queira eventualmente dar algum tipo de sugestão ou tem alguma demanda pessoal, né? Ou seja, por uma questão sua ou por uma questão profissional de algum cliente ou de clientes de um modo geral. Eu só queria hoje fazer um pouco não queria conceituar nada, mas eu queria fazer como se fosse uma linha do tempo de como isso, vamos dizer assim, ficou marcado aqui para nós no Instituto desde o evento de 2019. E aí eu vou deixar isso em aberto para a gente falar um pouco mais na semana que vem, de acordo com aquilo que possa surgir através de vocês. Nós, no primeiro olhar que nós tivemos aqui para a montagem do primeiro evento, em 2019, a gente havia focado muito nessa questão de quando a gente pensa nesses relacionamentos entre as partes masculino e feminino, feminino e masculino, nessas diferentes áreas, independente da área que fosse, tem sempre uma primeira visão que é uma visão externa ao que está acontecendo. A gente tem uma dificuldade, seja por algum tipo de conflito ou algo dentro da gente que acaba ficando como um aspecto de dúvida, né? Algo que não tem uma fluidez, né? Então, ou esse é um conflito estabelecido entre as partes, perceptível como algo externo,
ou em outras palavras, são conflitos mais que a gente conhece dentro da gente, não tem nem muito claro o que pudesse ser, mas enfim, é algo que não dá fluidez no movimento, que no fundo é o que vale, né? No sentido de formatos de pensar, de perceber, de sentir essas relações. Coisas que vêm de falas externas, que nos remetem às coisas que a gente aprendeu como verdades, como crenças, né? Na nossa formação, na nossa educação. E havia, na época, para mim, que foi uma inspiração, uma conversa com um querido amigo, o Rafael, e ele estava falando de um evento que ele tinha participado, que no fundo era um grupo, e esse grupo estava com algumas questões, e alguém teve a ideia de trazer um tema, por exemplo, de algum tipo de preconceito. Eu acho que na ocasião foi utilizado o preconceito parte com o feminino, né? E parte do preconceito também com diferentes culturas, raças, algo nesse sentido. Ele fez uma conversa e um arrazoado assim sobre o que ele tinha visto, e aquilo foi para mim muito inspirador. Aliás, o Rafael é uma pessoa inspiradora. Ele fez alguns comentários, aquilo também, de uma certa maneira, eu fiquei depois matutando isso. Eu estava muito presente nessa fala dessas forças, e também tinha dentro de mim uma fala bem mais antiga, de talvez 25, 30 anos atrás, nas minhas práticas aqui, e trabalho pessoal com acupuntura, com Qigong, todas as coisas que me relacionavam com o Tsao, que foi uma pessoa com quem eu tive o grande prazer de conviver durante um bom tempo. E lembro que ele me convidou para fazer alguns cursos e para aprender sobre os meridianos e tal. E aí, um dado momento do curso, a gente entrava nas histórias de Lao Tse, e aí entrou um dia no assunto do Yin e do Yang. Eu acho que isso deve fazer, se eu estou em 86, 90, mais ou menos foi isso, 90 e pouquinho, 90 e pouco, 92, 93. E eu lembro que uma das falas dele naquela época, ele falou sobre o Yin e o Yang, e na verdade aquilo que também, de uma certa maneira, viria por trás disso, né? Que não seriam só duas forças, tem essa coisa da busca do equilíbrio, mas também, de uma certa maneira, um segundo movimento que diz respeito a quando essas duas forças estão próximas, que, na verdade, algo que sai de uma força, né, do Yang, não tem só o Yang, também ali está contido o Yin e vice-versa. Aquilo deu um certo nó na minha cabeça, mas aquilo também ficou uma coisa com um grande interesse por trás. Quando eu comecei a fazer os meus preparos, o trabalho, os estudos que faço continuamente sobre a visão sistêmica, para desenvolvimento de pessoas, para capacitação e para processos de mudança, esse tema realmente voltou a me interessar, e estava presente quando eu pensei em fazer esse primeiro encontro em 2019. E ali eu trabalhei a nossa lealdade, as lealdades sistêmicas, ou seja, aquilo que nos conduziria, ou que nos conduz a um movimento na direção de algo ou de alguém que tivesse relação com a nossa
transgeracionalidade. De onde viriam os aspectos que a gente individualmente considera dentro daquilo que a gente entende como Yin e Yang, o que viria de um lado da família, o que viria do outro lado da família, e a busca, não só na nossa ideia, mas o que a nossa percepção e a nossa sensação traria de informação para a gente entender direito de onde isso viria dentro da nossa transgeracionalidade. Trabalhamos com aspectos de constelação, de colocações de estruturas que eu acabei montando para fazer o evento, e como disse no início da live de hoje, a gente teve chance e espaço para colocar a questão de cada um dos participantes que quis assim fazer. A gente repetiu isso de algumas formas diferentes, umas 2 ou 3 vezes, e esse era um ponto que acabou ficando como algo que se estruturou e ficou pronto e terminou. E aí a minha pergunta sempre era no que mais que poderia ter. E nesse movimento do que a gente também poderia buscar, atualmente eu estou bastante interessado naqueles recursos que existem dentro da gente, dessas duas forças, que têm origem nos sistemas de nossos de pai e mãe, né? No sistema, não só no pai e mãe, mas no sistema, na formação das informações que eles trouxeram advindos dos pais e avós deles, ou seja, dos nossos avós e bisavós, aquilo que a gente aprendeu como nos nossos primeiros anos de vida até a adolescência e durante o período da adolescência, como aspectos que nos conectariam com Yang e com Yin, para meninos diferentes do que para meninas. E não necessariamente precisa ser assim, mas é assim que as coisas vão se constituindo, e como isso ficaria dentro de nós, né? Ou fica dentro de nós na hora que a gente vai se relacionar. E esse é o aspecto que está me interessando no momento em que eu tenho interesse em falar do Yin e do Yang como partes internas dentro de nós e buscar um equilíbrio novo, ou um novo lugar, ou uma nova estrutura mais leve dentro da gente, para que tenha a ver com os nossos próprios propósitos e aquilo que a gente quer nas relações. E ajustar essa comunicação e essa gramática que fica temperada com aspectos que muitas vezes, para as pessoas que têm questão com isso, elas acabam achando que isso não tem ajudado, a maneira como elas se portam na busca das relações. E esse é o ponto que eu estou interessado. Vamos falar sobre isso um pouco mais na semana que vem, no nosso encontro do Café em Conexão da próxima segunda, às 2 horas. E aí, com o que eventualmente venha como sugestão, como ideia, ou como pergunta, eu penso então em estruturar para apresentar uma possibilidade de um encontro para a gente trabalhar essas questões nos aspectos de influência do Yin e do Yang, mas como partes internas da gente, não como algo, como uma ideia ou como aquilo que já foi feito, que é um olhar para as nossas lealdades sistêmicas em cima deste tema. É isso. E era isso que eu queria falar com vocês hoje. E lembrar que nós temos alguns eventos que estão transcorrendo aqui no Instituto, que vocês podem encontrar nas nossas páginas, no site da Conexão Sistêmica, conexãosistemica.com.br, conexãosistemicaonline.com.br, no glauciapaivaterapias.com.br, e os diferentes eventos, cursos, os vídeos, os livros,
e os temas que a gente tem trabalhado. Se quiser mais informação, além do Instagram, aqui da Conexão Sistêmica, também tem o nosso canal no YouTube. E querendo falar com a gente por uma via eventualmente mais direta ou de sua preferência, né? A gente sempre disponibiliza o nosso WhatsApp, que é o 11, aqui de São Paulo, 97088-4087, 11 97088-4087. Vale a pena dar uma olhadinha no site e ver o programa que a gente fez, está fazendo hoje, terminou mais um capítulo, e ainda tem mais um evento comecinho do ano que vem, das nossas Masterclasses, bem interessantes, vale super a pena, dê uma olhadinha lá. E se quiser saber algo, ou comentar algo, ou tirar alguma dúvida em relação ao tema do masculino e do feminino, desse encontro, dessa fluidez melhor entre homens e mulheres e homens, quiser colocar a sua participação, pode ser por aqui ou pelo nosso WhatsApp, 11 97088 4087. Eu mesmo dou uma olhada lá e respondo. Um grande abraço e até outra oportunidade. Hoje ainda é segunda-feira, vamos nos falar porque tem muita coisa acontecendo e a gente ainda vai fazer alguns encontros essa semana interessantes para falar dos temas das constelações e das formas com as quais a gente tem trabalhado aqui no Instituto. Um grande abraço, muito obrigado.